Bom, eu sou Maria Eugênia Carvalhais Cury, eu sou farmacêutica, formada na PUC de Campinas. Entrei na universidade, na PUC, para fazer farmácia em 1983. Vim de uma cidade do interior de São Paulo, de Araraquara, onde eu vivi toda a minha infância, a adolescência, embora eu tenha nascido em Assis, mas cheguei em Araraquara aos meus 2 anos de idade. Sou filha de 2 professores, do Jorge Cury, professor na universidade, na Unesp, e da Terezinha Carvalhais Cury, professora de Química do Colégio Estadual. Os 2 hoje já estão falecidos, né? Mas foi com eles que eu aprendi tudo que eu tenho de valor na minha vida. Bom, eu fiz a universidade, então, em Campinas. Foi um período bastante bom, né? Um período que eu falo que eu aproveitei muito esse período da universidade, aprendi muito, e foi um período rico, eu posso dizer, muito rico, onde eu convivi, tive muitos amigos, conheci muitos professores que até hoje são referências na minha vida, na minha trajetória profissional. Depois que eu terminei a universidade, logo que eu terminei o curso, eu tive a oportunidade de entrar, teve uma seleção externa da PUC, convidando professores para fazer, na época tinha uma figura que era o professor, não me lembro exatamente o nome, mas era um professor que ele era como se fosse um assistente, né? Então, você entrava nessa vaga e você tinha, inclusive, o valor da hora-aula era um pouco menor do que do professor, mas, enfim, tinha lá um processo de entrada. Foi onde eu entrei para justamente numa disciplina que era o estágio, na área de estágio em farmácia. Então, eu trabalhava com outra professora e a gente tocava esse processo. E aí fiquei na universidade desde essa época, isso era 88, e fiquei na universidade até, eu já estou tão perdida com o tempo, mas praticamente eu fiquei na PUC, e lá eu tive uma trajetória bastante interessante de professora assistente, eu passei a ser professora com as minhas aulas, né? Foi quando a gente iniciou o projeto de levar os nossos alunos de farmácia para o estágio nas unidades básicas de saúde da prefeitura, onde a gente tinha o trabalho conjunto com a prefeitura, onde os nossos alunos de farmácia faziam o estágio multiprofissional em atenção primária à saúde, né? Um projeto que foi inédito, acho que não existia nada parecido no Brasil, pelo menos na área da farmácia. Acho que na área da farmácia a gente foi referência, tanto que a gente era, no período, chamado a apresentar essa nossa experiência, que foi bastante importante, né? E a gente influenciou muito no campo da farmácia. Porque aí a gente entrou no projeto, porque assim, a farmácia ela sempre foi um curso, né, uma profissão que não tinha nenhuma identidade com a atenção básica. Então, eu, particularmente, enquanto aluna, eu não participei desse processo como aluna. A gente fazia estágio na farmácia universitária e fazia estágio no hospital. Nós não tivemos, eu até 80, eu formei no final de 87, nessa época eu não tive a experiência com unidade básica de saúde. A gente não falava da atenção básica. Foi justamente o projeto, a tentativa de ter um projeto para entrar nessa área, é que a PUC, inclusive uma das propostas da seleção que foi feita para ter novo professor, né, foi por onde eu entrei, ele era justamente, a gente depois teve o processo de seleção para que o professor tivesse um tempo, 30 horas, onde eu dava
metade dessas horas, 15 horas, eu dava em aula, e eu tinha 15 horas de extensão. E o projeto de extensão que a gente apresentou, né, pelo departamento, foi justamente o projeto para que a gente incluísse os alunos das unidades básicas. Então, o curso de farmácia da PUC, ele entra nesse projeto das unidades básicas de saúde a partir desse período. Eu não tive, enquanto aluna, esse processo, né? E aí, ali, a gente avançou no projeto, né? A gente foi e desenvolveu esse projeto. Aí, assim, depois acho que a gente pode aprofundar a questão do projeto, né? Mas aí a gente ficou lá, né, nessa questão, eu particularmente, né? Eu fiquei até dessa questão até 98, porque aí em 98 eu pedi um afastamento da universidade, saí, fui desenvolver outras atividades, eu pedi um afastamento sem vencimentos e fiquei fora nesse período, acho que até 2002, 2003, que eu fiquei fora, que eu fui para a atividade sindical, eu fui presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, aí eu me descompatibilizei, depois eu voltei para a PUC, né, acabou esse meu período de atividade sindical, eu saí, voltei para a PUC, voltei já no projeto, continuando nessa disciplina, né? Aí fiquei mais 2 ou 3 anos na PUC, aí eu saí porque eu prestei concurso para a Prefeitura de São Paulo, eu já estava morando em São Paulo, viajava muito de São Paulo para Campinas, fui ser farmacêutica na Prefeitura de São Paulo, eu fiquei 5 anos atuando em unidade básica de saúde, eu era farmacêutica de unidade básica de saúde, na atenção primária. Aí, nesse período, eu recebi um convite para trabalhar na Anvisa, aí foi quando eu saí de São Paulo e fui para Brasília, isso foi em 2009, aí fui para Brasília, fui ser gerente geral de monitoramento de produtos na Anvisa, fiquei na Anvisa até 2016, trabalhando nessa área como gerente geral, e quando saí em 2016 da Anvisa, eu fui para o Conselho Nacional de Saúde, que é onde eu estou atuando até hoje, né? Então, no Conselho Nacional de Saúde, eu sou assessora técnica, então hoje eu já não atuo mais como farmacêutica mesmo, né? Eu agora trabalho com políticas públicas, né? Então, eu faço o trabalho de assessoramento, né, de assessoria lá para os conselheiros, para o Conselho Nacional de Saúde, para a atuação do Conselho Nacional de Saúde na área de monitoramento de políticas públicas, né? Das políticas de saúde, monitoramento e avaliação das políticas de saúde, e é onde hoje eu estou atuando, é o que eu tenho feito hoje, que é a minha atuação fundamental na minha vida profissional. Então, acho que é um pouco essa a minha trajetória profissional. Bom, o período que a gente desenvolveu o projeto, né, de levar os alunos para o... Ele começa como um projeto e eu acho que depois ele virou uma realidade, né? Eu acho que a PUC, na época particularmente, né, acho que foi um projeto da Faculdade de Ciências Médicas, né, da qual o curso de farmácia era vinculado, de levar os alunos para as unidades básicas. Foi muito interessante esse período, particularmente para o curso de farmácia, porque você tem uma coisa assim, né? Por exemplo, você tem os alunos de medicina, era uma equipe multiprofissional que ia, né? Então, a gente tinha as atividades específicas que os alunos fariam lá. Então, você tinha os alunos da medicina, que tinham a sua programação nesse estágio, nessa atuação lá dentro, enfermagem, né? Mas, assim, para a farmácia, por exemplo, não existia nas unidades básicas a figura de um farmacêutico. Então, você não tinha, como a medicina, você tem a figura do médico, né, do profissional médico que está atuando ali,
e que você pode ter um pouco de parâmetro, de referência de como é a atuação nessa área da atenção básica, a gente não tinha do farmacêutico, né? Era uma experiência absolutamente que a gente basicamente foi construindo tudo. Enquanto a gente levava os alunos estavam lá, tanto que os alunos ficavam, o professor ficava o tempo inteiro lá com os alunos, né? Então nós éramos 4 professores da disciplina, e a gente então ia para a unidade. Se não me engano, a gente tinha 4 unidades básicas. Agora, minha memória, às vezes, acho que eram 4 ou 5 unidades básicas que a gente atuava da prefeitura. Então, para os alunos da farmácia, era uma coisa assim, para nós, os professores, que levávamos os alunos, foi um grande desafio, porque, na verdade, a gente foi construindo o que era o papel, ao mesmo tempo que os alunos estavam lá, para nós foi um momento de construção, de pensar qual deveria ser o papel de um farmacêutico na atenção primária à saúde. Nós estamos falando de um período onde a gente tinha recentemente promulgada a Constituição, né? A gente tinha poucas experiências acumuladas de atuação dos farmacêuticos no período anterior, né? Foi o período onde você, a partir da reforma sanitária, que você já teve várias experiências, né? Já no final, na década de 70, final da década de 70, durante a década de 80, experiências que foram algumas experiências da atenção primária que foram anteriores aí à promulgação da Constituição. Então, a gente teve um período que a farmácia não teve isso. Tanto que isso era a gente, ao mesmo tempo que estava atuando assim, nós que estávamos inseridos nesse processo, os professores do curso de farmácia, nós estávamos também atuando, tentando no processo de atuar junto às entidades farmacêuticas, né? A Federação Nacional dos Farmacêuticos, né? O próprio Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo, fazendo um trabalho de levar para este espaço essa experiência, para que essa experiência pudesse refletir na gente pensar num novo modelo de formação do profissional farmacêutico, né? Tanto que a gente, na época, depois também começou a discutir as diretrizes curriculares dos cursos de farmácia, e a gente teve um trabalho bastante intenso. Então, a experiência que a gente teve com os alunos, eu acredito que, com os alunos do curso de farmácia, eu acredito que foi uma experiência que influenciou muito no movimento, esse movimento nacional que se teve, né, da categoria farmacêutica, no sentido de mudar, de pensar na formação do profissional farmacêutico que tivesse a atenção primária à saúde, o trabalho no SUS, o trabalho no Sistema Único de Saúde, como uma das questões fundamentais da sua formação, porque isso não existia, né? Então, eu acredito que a gente teve muita influência. E a gente acabou, assim, como é que é assim, o nosso trabalho, como você não tinha um farmacêutico na unidade, né? E aí quem atuava dentro da farmácia eram o profissional de nível médio, normalmente, que atuava ali, era uma pessoa que recebia uma receita e fazia o aviamento da receita, entregava o medicamento. A gente começou a introduzir ali no dia a dia algumas questões diferenciais, né? Então, a gente passou a fazer nesse processo, a gente fez capacitação para esses profissionais que estavam ali atuando, né, que eram profissionais da prefeitura, a gente investia também ali em capacitá-los melhor, então, desde coisas básicas, aonde assim, melhor organização do estoque dos medicamentos dentro da farmácia, né, para que a gente pudesse evitar erros na hora da entrega, para que facilitasse o trabalho do profissional e, ao mesmo tempo, evitasse que a gente já tinha, né, tinha uma noção bastante nítida
de que a esse momento de entrega do medicamento para a população era um momento fundamental para dar cabo, né? Dar cabo não, quer dizer, mas contribuir para o processo, né, da integralidade da atenção, né? Que era ele ter o direito, né? Então a gente já estava nesse processo que a gente tem o entendimento de que a questão do medicamento é um direito, né, que faz parte do direito à saúde, o direito ao acesso ao medicamento. E esse acesso tinha que ser qualificado. Então, a gente vinha trabalhando bastante com esse processo da qualificação do acesso ao medicamento, né? Então, a gente precisava ter bons controles de estoque para que a gente não tivesse falta de medicamento, e a gente foi trabalhando junto nas unidades com esse processo, né? Contribuindo ali. Então, acho que a gente teve também, a gente tinha um trabalho multiprofissional. Era interessante porque a gente tinha reuniões dos professores que atuavam na atenção primária, naquela unidade. Então, a gente fazia reuniões dessa equipe e programava algumas atividades conjuntas para os nossos alunos. Então, eu me lembro, em vários momentos, de sentar com os estudantes que estavam estagiando numa das nossas unidades básicas, o Castelo Branco, né, que era uma das unidades, né, que a gente tivesse ali os alunos de medicina, da enfermagem, da nutrição, né, todos os nossos alunos, e eu, como professora da farmácia, discutia com eles as questões relacionadas ao acesso ao medicamento, né? Então, a gente trocava isso. Os meus alunos da farmácia participavam de atividades com os professores da medicina, da enfermagem. Então, a gente tinha essa troca, e eu acho que isso foi muito rico, porque ali também a gente foi possibilitando também a gente pensar em modelos que pudessem ser bastante importantes para essa atuação da equipe multiprofissional. Quando a gente olha a atenção primária hoje, né, eu acho que a gente já tem tantos avanços que a gente tem. Então, por exemplo, eu tive essa experiência, só para fazer um paralelo, eu tive essa experiência, então, lógico, os meus alunos, eles não, tinha uma série de limitações para eles fazerem, porque como você não tinha um profissional farmacêutico ali, tinha uma série de limitações, né? Mas o ambiente era muito bom, a gente tinha um ambiente bom, e a gente tinha uma preocupação, que eu acho que foi e aí eu volto o que eu ia falar, porque eu dei uma desviada no meu raciocínio, mas é porque eu sou assim mesmo, mas eu vou voltar. Mas eu achei importante falar uma coisa. Uma coisa interessante que eu acho que a gente tinha ali é que era um processo de parceria, né, da PUC com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde da prefeitura. Lógico que você tem um ambiente em que, em alguns momentos, existia resistência por parte dos profissionais da prefeitura ali no dia a dia, porque você tem uma série de outros profissionais ali junto com o seu trabalho, né? Não é uma rotina igual uma unidade que não recebe alunos. Lógico que você tem um processo ali. Mas eu acho que a gente teve uma coisa interessante que foi conseguir quebrar em vários momentos essa resistência, e o quanto que ambos os lados ganharam, né? Esse processo foi bastante interessante. E acho que, por exemplo, você ter profissionais de farmácia, né, estudantes de farmácia dentro das unidades, gerou, por exemplo, que a unidade mudasse alguns dos seus processos de trabalho, mesmo que ela não fosse contratar farmacêutico, isso demorou que a gente tivesse unidades básicas com farmacêutico, um processo que foi bem mais lento, né? Hoje a gente já tem muitas unidades dessa forma, mas naquela época, assim, mas pelo menos você consegue fazer uma mudança, que eu acho que ela influenciou, né, na forma de qual era o papel da entrega do medicamento dentro da atenção primária, dentro de uma unidade básica. Eu acho que foi um processo bastante interessante, né?
os nossos alunos, eles faziam um levantamento das receitas para ver se tinha tido algum erro de dispensação. Então, esse era um trabalho bastante interessante. Os alunos lá aprendiam a fazer e organizavam, fazer o controle de estoque, tinham esse trabalho. A gente começou a fazer, como existiam alguns grupos com pacientes, e eram grupos multiprofissionais, então os nossos alunos entravam nesses grupos. Então, você tinha os grupos de monitoramento e avaliação com os usuários, de pessoas com diabetes, com hipertensão, né? Tinha uma coisa da saúde mental, a gente teve um trabalho nessa área com saúde mental, que foi uma experiência importante, né, de atuação ali né? Então, a gente tinha... Isso foi muito rico, muito bom. Eu acho que isso influenciou muito. E aí, assim, como é que isso pode ter influenciado, né, o que a gente tem hoje? Eu saí de lá da PUC e comecei a trabalhar na prefeitura em 2005, quando eu entrei foi 2005. Então, eu vivi toda essa experiência que foi avançando e tudo, até 2005. 2005, quando eu entrei para trabalhar na prefeitura, eu prestei concurso para ser farmacêutica de unidade básica de saúde. A prefeitura de São Paulo estava querendo colocar profissionais farmacêuticos nas unidades. Eu cheguei numa unidade para trabalhar que nunca tinha tido farmacêutico na vida. Eles não sabiam o que era o meu papel lá dentro, né? E eu me lembro de conversar com colegas que passaram no concurso comigo, de colegas que diziam, mas assim, a gente não tem... Porque as pessoas não tinham nem ideia do que a gente ia fazer lá. E para mim foi muito mais fácil. Aquela minha experiência foi assim básica para eu atuar na prefeitura. Tanto que eu participei por 3 unidades. Eu passei por um ambulatório de especialidade e mais 2 unidades básicas, o período que eu fiquei na prefeitura de São Paulo. E aonde eu cheguei, eu consegui mudar a cara, né, do que se fazia lá. E muito por conta da experiência que eu tinha tido anteriormente, né? Foi aquela minha experiência, foi aquela minha... E é lógico, estudando, que a gente estava avançando e tudo mais, que me possibilitou, né, atuar dessa forma. Hoje, a gente tem já farmacêutico em muitas das unidades básicas de saúde, né? Mas eu acho que aquele período foi... Eu não tenho dúvida de que a atuação que nós tivemos, eu não saberia dizer, porque eu não fiz nenhum estudo sobre isso. Eu não sei como eram as experiências de atuação em unidade básica em outras cidades, por outras universidades, para as outras áreas, para as outras profissões. Eu sei que para a farmácia nós fomos referência. A PUC foi referência, né? E a gente sabe disso e a gente era chamado a apresentar essa experiência, né? E a gente compartilhava essa experiência. Acho que depois algumas outras universidades também tiveram, e principalmente de ser uma universidade privada, né? Uma experiência de uma universidade privada, que era mais avançada do que muitas universidades públicas, que deveriam estar desenvolvendo essa atuação, né, para contribuir para o processo. Eu acho que essa experiência da PUC contribuiu muito para o processo de como é que o SUS, né, foi se desenvolvendo, porque a gente tinha um SUS ainda bastante novo, né, uma criança. A gente já tinha tido, né, eu acho que as experiências acumuladas, as várias experiências que foram tendo, elas serviram para que a gente pudesse chegar ao que hoje a gente pensa do que é o papel da atenção primária dentro da hoje eu assessoro uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde, que eu sou assessora, e que inclusive eu terei reunião amanhã e depois,
É a Comissão Intersetorial de Atenção Básica, né? Essa semana a gente vai ter uma reunião, inclusive, para receber o secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, para conversar com o secretário, e porque a gente tem um papel ali de monitorar o que está sendo implementado pelo Ministério da Saúde nessa área, né? Então, eu vejo o grande avanço que a gente teve, né? Quem viveu isso e hoje está aí monitorando as ações, está contribuindo para o controle social, para entender e monitorar o que está sendo atenção primária. Eu não tenho dúvida de que esse momento foi um momento bastante rico, né, de que pode ter, com certeza, contribuído para esse processo que a gente tem hoje. Então, assim, com tudo isso, eu posso dizer que a minha trajetória profissional, ela foi consolidada, e eu acho que hoje eu sou assessora técnica do Conselho Nacional de Saúde na área de políticas públicas, né? Além de uma série de coisas que trabalham no Conselho. Hoje, estar à frente da comissão, à frente não, né? Assessorando, porque o assessor fica atrás, não é na frente, mas assessorando, né? E contribuindo para os conselheiros poderem acompanhar o que está acontecendo, né? Acompanhar, monitorar, incidir e ir para cima de uma certa forma, falar. Hoje eu estou aqui porque eu comecei lá em 88, né? Porque foi ali que eu aprendi, que a gente criou parâmetros que a gente não tinha, então eu ajudei. Eu entendo que numa equipe enorme de pessoas que trabalhavam e tudo, eu acho que eu tive a minha contribuição para o processo de criar parâmetros, de criar referências. A gente foi referência para a atuação do farmacêutico na atenção primária. Então, ao mesmo tempo que eu contribuí, isso foi determinante para a trajetória que eu tive, né? Porque dali da PUC, para onde eu fui? Eu fui ser farmacêutica da atenção primária, né? Fui nesse processo. Quando eu fui para a Anvisa, eu trabalhava com monitoramento, eu era gerente geral de monitoramento de produtos, né? Eu trabalhava muito com farmacovigilância, tecnovigilância, que era esse mundo do monitoramento de produtos já no mercado. E para mim era assim, o que eu mais discutia lá era entender assim, qual é o papel que tem a atenção primária, né, nesse processo. Acho que foi uma das questões que eu mais levei dentro da PUC, foi discutir o papel e assim, entender e trazer para dentro do espaço da Anvisa a interação que a gente tinha que ter lá com o profissional da atenção primária, que é quem está perto do usuário, né? Quem está ali no dia a dia fazendo esse trabalho, né? E hoje eu não, então assim, eu não tenho dúvida de que isso marcou a minha trajetória. Eu sou muito grata a esse período todo que eu vivi na PUC, que eu pude viver em Campinas, que eu pude ter essa experiência, né? Então acho que isso contribuiu bastante.